Salve DL, salve galera do canal. Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui, provavelmente vai ficar um pouco longo, eu peço um pouco de paciência para vocês aqui. Eu vou abordar um pouco desse tema aí das Olimpíadas 2024 e todo esse alvoroço que isso causou, tá? A princípio eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô aqui para defender ou falar que aquilo foi certo, nada disso, tá? É óbvio, eu não vi a apresentação, confesso, diretamente. O que eu vi foi através de, principalmente a live do Mestre Bob, que inclusive vai estar anexada no artigo desse vídeo, que está aí no topo dos comentários, se você estiver aqui no meu canal. Se você está aqui no portal cristolucifer.com.br, é só conferir aqui no corpo do artigo que vai estar a live dele e também outras coisas que eu irei reagir. O Afonso, por exemplo, eu vou ver o melhor momento de reagir aqui. Então, se você quiser ver diretamente sobre todas as questões envolvidas, eu recomendo bastante que você veja a live completa, beleza? Então aqui eu quero agora explorar um pouco a argumentação que o diretor dessa Olimpíada fez. Porque ele argumentou que na verdade não foi uma sátira com a Santa Ceia, e sim uma referência a outro tipo de festividade, e foi usado como referência o quadro, né, de uma festividade que as pessoas hoje em dia chamam de pagãs. Inclusive a gente vai ver sobre isso aí no vídeo do professor Afonso, do Dr. Afonso lá, do canal Ciência de Verdade. Então o diretor da festa da Olimpíada, ele argumentou que na verdade ele não se inspirou na Santa Ceia, e sim num outro quadro relativamente famoso de uma religião pagã, que aqui na escola a gente explica muito bem, né, que é a margem ali da coluna vertebral, daquela linha reta, você tem uma lógica posicionada, certo? Estude com a gente aqui para você se aprofundar mais, tá? Mas isso que eu estou falando aqui é um conhecimento que está além do espaço, do tempo. Então isso abrange qualquer questão envolvendo dimensões, outros planetas, outros mundos, tá? É muito importante você se aprofundar aqui no conhecimento da nossa escola. Eu indico que maratone esse canal, eu fiz muitos vídeos, tem mais de 400 vídeos aqui para ajudar a galera a entender, mas principalmente que estude os conteúdos do fundador da nossa escola, Bob Navarro. Leia seus livros, ele tem várias obras lançadas, sendo a principal o livro Lúcifer. Hoje em dia também temos o Manual do Eu, que é um resumo simplificado de todo esse conhecimento para poder ser utilizado de uma forma prática. Então é importante que vocês vejam e leiam esse livro, tá? Então, vamos lá. Eu acho que vou deixar o vídeo do Afonso para reagir depois, tá? E outra coisa, não ligue aqui pelo formato que eu tô gravando, vai ser uma forma bem simples mesmo. Eu já analisei, já fiz todo o processo aqui para poder fazer vídeos mais bem elaborados, vou usar o StreamYard e tudo mais. Mas no momento agora aqui, eu não tava com muita paciência aqui para me organizar todo, ia demorar e etc. Eu vou fazer desse jeito mesmo. Então ainda vou ver aqui o vídeo, se você tá vendo o vídeo já foi lançado. Então eu vou ver se eu reajo o Afonso primeiro ou depois. Vamos analisar. Então beleza, vamos lá. Antes de entrar na matéria que a BBC News soltou sobre esse tema, né, sobre a argumentação que o autor, né, que o diretor da Olimpíadas falou, eu quero deixar bem claro, ó, no artigo, esse artigo ele vai estar um pouco extenso, tá? Que eu deixei digitalizado tudo que a gente vai ler e tratar aqui. E o cara falou que ele se inspirou, na verdade, no quadro A Festa dos Deuses, que as pessoas consideram uma festa pagã, tá? A gente já vai entender sobre isso aí. Tem relação ali com os desdobramentos messiânicos, que refletem no tempo, né? Que a gente sempre fala, que alguns usam essa argumentação para querer descredibilizar o processo messiânico, tá? A gente tem aquele documentário Zeitgeist, né? Que tenta falar que, na verdade, a Bíblia, o cristianismo é imitação de outras coisas, mas, na verdade, explicamos diversas vezes, a gente vai dar uma aprofundada aqui, que essa repetição, na verdade, não anula, e sim reforça. Seríamos como a gente sempre dá exemplo, o Mestre Bob já deu esse exemplo, vou repeti-lo aqui, que é como se fossem as estações do ano. Todo ano você tem os mesmos 12 meses, que são divididos em 3 meses basicamente para cada estação, certo? E no ano seguinte essas estações voltam novamente, reforçando que esse processo de fato é real. Compreende isso? Então, vamos lá então. Primeiramente eu quero, ó, no artigo já deixo bem claro, que logo de início eu coloco aqui, obviamente eu não estou aqui para defender a apresentação das Olimpíadas de 2024, especialmente porque havia crianças envolvidas, né? Criança envolvida, né? Vou até tirar aqui, não acho que não era no plural, é criança envolvida. Ou crianças, né?
E a proposta desse artigo é analisar declarações do diretor em relação a esse evento, beleza? Então fechou. Então, entendido isso, é claro também que eu quero dizer, eu nunca fui de acompanhar muito esse negócio de apresentação de Olimpíadas, mas de acordo com os relatos, as Olimpíadas sempre foi uma coisa bem conservadora até certo ponto. Nunca foi algo, até onde eu sei, né, estou falando pesquisa a fundo, mas nunca foi algo que incomodou as famílias mais conservadoras e etc. Então, nesse ano, justamente no ano onde está em vigor, né, está bem firmado aí no coletivo, graças ao financiamento desses donos do mundo, que a gente explica amplamente também aqui, a cultura woke, ela vai está indo cada vez mais adentrando nas casas, nas famílias, fazendo a estrutura de uma sociedade. Então, mais uma vez, eu não estou aqui para proteger nada, vamos só analisar essa argumentação desse diretor para ver se de certa forma tem algum sentido nisso aí tudo. Então vamos ver do que se trata esse quadro da festa dos deuses, né? Que seria basicamente como que um quadro da Santa Ceia, só que ao invés de estar voltado para o cristianismo ortodoxo, está voltado para o que eles chamam de paganismo, tá? Mas aqui a gente explica muito bem o que se trata esse paganismo, como funciona esse processo. Então vamos lá, ó. Primeiramente vamos ler a declaração do diretor, tá? Cadê aqui? Vamos lá. Ele declarou o seguinte, ó. Santa Ceia, o que realmente inspirou performance na abertura da Olimpíada. Então vamos lá. BBC News Brasil, foi publicado hoje, há 6 horas atrás, no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Hoje é dia 29/7. Então vamos lá. Aqui diz, a cerimônia... o cerimonialista e diretor criativo Thomas Joly negou que tenha feito uma paródia da Última Ceia na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, após grupos religiosos criticarem o evento por considerá-lo uma zombaria ao cristianismo. Abre aspas, fecha aspas. Nas telas de milhões de pessoas ao redor do globo, a apresentação mostrou uma cena envolvendo o cantor e ator francês Philippe Catherine como um deus Dionísio, seminu e pintado de azul, em uma mesa de banquete. Na cena, dançarinos, drag queens e pessoas em fantasias coloridas ficaram em poses que lembravam apresentações da Última Ceia. A última refeição de Jesus com seus apóstolos, evento também chamado por alguns como Santa Ceia. Alguns grupos católicos e bispos franceses condenaram o que viram como cenas de escárnio e zombarias ao cristianismo. Abre aspas, fecha aspas. Abre aspas. A ideia era fazer uma grande festa pagã ligada aos deuses do Olimpo, fecha aspas, disse Joly em uma entrevista ao canal francês BFM no último domingo, 28/7. Abre aspas novamente. Você nunca encontrará em meu trabalho qualquer desejo de zombar ou difamar. Eu queria uma cerimônia que unisse as pessoas, que as reconciliasse, mas também uma cerimônia que afirmasse nossos valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui a gente já vê uma coisa. Por exemplo, Afonso, essa galera mais ali apegada na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Ainda que eles se digam cristãos, né? Eles dizem ser cristãos, eles têm essa visão muito judaizante, por assim dizer. Não vou aprofundar muito. Então, nesse aspecto aqui, ó, você já pode ver que na hora que ele fala aqui que ele só queria passar esse conceito de liberdade, igualdade e fraternidade, você vê que isso aí é um jargão, né? Isso aí é uma premissa ali, é uma máxima, eu diria, da maçonaria. Ou seja, tem esse contexto pagãos. Mais uma vez, eu digo que aqui na nossa escola a gente explica de uma forma mais aprofundada aqui no momento o que seria essas crenças pagãs. Mas aqui fica bem claro que tem, de certa forma, essa mão maçônica envolvida, porque eles têm essa questão de valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Inclusive Afonso e outros mais nessa linha de raciocínio criticam bastante, beleza? Então aqui já fica bem claro que realmente foi voltado para uma festividade pagã, certo? O que não deixa de ser fato que está havendo escárnio, está havendo uma introdução da cultura woke em nossa civilização. O que, para quem conhece a história, né, já viu aquele ditado, né? É preciso conhecer a história, senão ela torna repeti-la. Para quem conhece a história, esse tipo de comportamento que está acontecendo na sociedade, sem nenhum tipo de conhecimento prévio sobre as emoções intrínsecas, né, que a gente vai lidando e aprendendo, como diz na Bíblia, que no final dos tempos o cristão verdadeiro teria as leis em seu coração, em seus corações. Por isso que a gente não precisa ficar estudando
Leis, porque através dessas experiências ao redor, nessas religiões pagãs, que se você for novo aqui vai ser um pouco complicado de entender, mas através dessas experiências abstratas a gente vai acumulando ecos através da tentativa e erro e vamos aprendendo a moralidade, amor e honra. Você consegue discernir sem precisar de leis e regras o que fazer, compreende? Então, por que eu tô falando isso mesmo? Dionísio, fraternidade... Mas é isso, eu perdi um pouco de fio no meado, vamos continuar aqui. Mas o fato é que esse lance de liberdade, igualdade e fraternidade é a questão pagã, tá? Então vamos lá. Jolie também defende que achou que suas intenções estavam claras, abre aspas. Dioniso aparece nessa mesa. Ele está presente porque é o deus da festa, do vinho e pai de Secana, deusa relacionada ao rio Sena. Então vamos lá, outra coisa. Esses reinos pagãos, eles são estruturados num determinado momento, ou seja, a honra ela se altera com o passar do tempo, ela se adequa àquele momento, tá? Uma noção de honra no momento é diferente no outro momento. Uma mesma pessoa liberta, tá? No momento, por um observar, pode ser uma salvação, porque libertou um prisioneiro, mas dependendo do outro ângulo, da outra visão, pode ser, na verdade, não uma salvação, e sim um pecado, errar, porque você libertou. Enfim, eu não quero aprofundar muito, mas eu quero dizer que a honra ela se aperfeiçoa de acordo com o desdobramento do tempo, tá? Isso é muito fácil ver. Se você voltar 10 anos atrás, você vai ver que coisas não eram aceitas, dependendo da lógica, que hoje em dia eles consideram ultrapassadas. Assim eles vão se fazendo a estrutura social. Suas declarações foram apoiadas por internautas que viram na sua encenação elementos do quadro A Festa dos Deuses. Beleza? A pintura feita em óleo mostra o Olimpo, onde os deuses estão reunidos em um banquete que celebra o casamento de Tétis e Peleu, destacando Apolo coroado ao centro. Além disso, faz referência a Dionísio, ou Baco, o deus do vinho e das festividades. A obra foi concluída em 1514 pelo renascentista italiano Giovanni Bellini e é uma das poucas imagens do artista veneziano. O episódio gerou debate sobre os limites da criatividade artística e o respeito às crenças religiosas. Apesar desse animalista negar ter havido uma paródia, os organizadores dos jogos pediram desculpas, afirmando que não houve, abre aspas, intenção de desrespeitar nenhum grupo religioso, fecha aspas, abre aspas novamente. Claramente nunca houve a intenção de mostrar desrespeito a nenhum grupo religioso. Se as pessoas se ofenderam, é claro que lamentamos muito, muito mesmo, fecha aspas, disse o porta-voz de Paris 2024, Anne Descamps, em uma coletiva de imprensa no último domingo, 28/7. Então beleza, galera, a gente viu aqui a matéria. Aqui eles falam que na verdade eles não queriam escanear nada e etc. Que na verdade eles fizeram uma referência a esse quadro. Beleza, faz sentido sim, mas não deixa de o momento, como aconteceu, o Brasil sendo enfim, agora vamos... De novo, se você quiser aprofundar um pouco mais nos detalhes envolvendo tudo isso, eu te convido a ver na íntegra a live do Mestre Bob, tá? No artigo desse vídeo, se você estiver aí no canal. Se você estiver aqui no portal, é só conferir logo abaixo se você ainda não viu. Então beleza, dito isso, vamos explorar agora um pouco do que se trata tudo isso. E depois também vamos fazer uma rápida reação aqui ao vídeo do Afonso, onde ele trabalhou sobre isso e vendo nesse aspecto mesmo, introduzindo, né, conceitos pagãos na sociedade, tá? Aí ali a gente vai explorar um pouco mais. Então vamos lá. O quadro Festa dos Deuses de Jan Hemmers van Biger, uma obra inspirada pela mitologia e pela tradição artística. Jan Hemmers, 1597 a 1671, foi um pintor holandês da Era de Ouro da pintura neerlandesa, conhecido por suas obras que capturam tanto a vida cotidiana quanto temas religiosos e mitológicos. Entre suas obras mais notáveis, destaca-se Festa dos Deuses, que é essa no caso. Uma pintura rica em detalhes e simbolismo, que oferece uma janela para o mundo da mitologia clássica através dos olhos de um mestre do barroco, no caso, mestre artístico, né? Vamos lá, descrição da obra. Festa dos Deuses a Festa dos Deuses representa uma cena mitológica vibrante, cheia de vida. A pintura mostra diversos deuses e deusas da mitologia grega e romana em um banquete exuberante. A cena é tipicamente barroca, com uma composição dinâmica, uso dramático de luz e sombra e uma sensação de movimento e energia que percorre toda a obra.
Os deuses são retratados em um cenário idílico, provavelmente um Monte Olimpo, desfrutando de uma festa luxuosa. Cada figura é representada com características e atributos que facilitam a identificação. Ou seja, gente, a construção do Olimpo ali forma deuses também. Vocês têm que entender que tudo é o mesmo reflexo dessa mesma simetria atemporal que vai se refletindo no tempo. Então, quando esses reinos são levantados, você tem esses transbordares dos seres humanos, você tem esses deuses, semideuses, etc. Então, diversas civilizações nessa linha, até chegar aqui, desses 6.000 anos, desde a Suméria até aqui, vários dessas civilizações ao redor transbordaram ali, naquele ponto, para o reino dévico. Então, por isso que muitas civilizações sumiu do nada, eles plasmam no binário de diversas formas, como aconteceu. Mas o fato é que sumiu. Por quê? Porque eles iluminaram, vamos chamar assim, né? Eles transcenderam ali, pum, e vai pro quinta dimensão, vamos chamar assim. Aí, por isso que você consegue encontrar essas mitologias diversas. Você vai ter egípcios, maia, asteca, incas, etc. Então, quando eles se elevam e transbordam, tem que, de novo, posicionar todo esse degradê das cores e tudo mais. Então você vê essa organização muito parecida também com a organização que teve em volta de Jesus, entende? Sendo as cores, você vai ser sempre esse 113 e 12 ao seu redor. Então isso se repete. Então quando essas civilizações elas transbordam ali para o quântico, eles têm esses reinos também. Então por isso que vocês podem ver que, diferente da linha ortodoxa, você vai ter a judaica, depois com a vinda de Cristo você tem essa reformulação dessas leis, dando sentido, fazendo a nova aliança. Aí você vai ter o judaísmo e o cristianismo ortodoxo, porque a civilização não entende muito bem como funciona bem essa questão. Explicamos aqui. Mas também tem um propósito desse não entendimento, porque Jesus também ele veio trancando esses deuses, entendeu? Ele abre e fecha a porta para os deuses. Então naquela época ele veio e fechou. Então aquela pluralidade de deuses que tinha no mundo, fechou, restando somente o cristianismo abocanhando a Toros coletiva. É fato que tem ainda diversas crenças no mundo, mas também é fato que o cristianismo abocanhou toda a Tora coletiva. Isso explica porque que estamos em 2024 após Cristo. Então você tem 2024 após Cristo e tem anteriormente aquela contagem linear que vinha através principalmente dessa linha temporal baseada nesse povo da Torá. Compreende? Mas esse povo do Torá não aceitou o Messias, o negou. Então eles não reiniciam a contagem. Então temos dois calendários principais. No artigo anterior que eu fiz aí, confiram lá que eu coloquei outros calendários que são relativamente usados por pessoas diferentes, mas é tudo local, entendeu? No dia de hoje, não se usa mais... Uma coisa que eu quero falar aqui de uma vez. Quando você encontrar alguém que ele pensa que para ele é necessário que ele estude aquilo, estude aquilo, nós aqui que flutuamos, já encontramos a síntese de toda essa procura, o coletivo inteiro está procurando por resposta, aqui encontramos, estamos ao lado do verbo vivo e sabemos o que eles procuram por esse momento, eles procuram por nós, entende? Eles procuram pelo verbo vivo e esse momento da existência. Então toda vez que você encontrar alguém que está mergulhando em paralelos, em ilusões paralelas e você sabe o caminho, é seu direito, é seu dever, é nosso dever alertar, entendeu? Tirar aquelas pessoas dessa ilusão. A gente tem que desiludir essas pessoas. Você fala, não, eu entendo porque você quer se aprofundar aqui e ali, você está se procurando, mas vem cá, ó, foca aqui, entendeu? O resto é relativo, o resto vai passar. Então, se vocês quiserem ver alguns outros calendários que são relativamente usados por várias questões que envolvem só ali, entendeu? Ou seja, o brasileiro não vai precisar estudar nada disso, é só conferirem lá. Mas voltando aqui, então você vai ter esse calendário de 2024 depois de Cristo, porque Cristo reformulou toda essa contagem, com o marco zero ali todo esse desdobramento. E você vai ter um outro calendário, que é esse calendário desse povo da Torá ali, que não aceitou seu Messias, então eles não reiniciaram a conta. Então a gente está hoje no calendário deles em 5.784, salvo engano. Está todo anotadinho no outro artigo. Então por isso, certo? Porque eles não reiniciaram essa contagem. Então, Jesus, ele realmente fecha esses deuses, por isso que abocanhou o mundo. Então tem um propósito também. Mas de qualquer forma, eu vou explicando aqui para quem está chegando agora aqui no canal e precisa conhecer melhor aqui na escola. A gente explica que todos esses paralelos são mergulhos messiânicos, entendeu? É essa mesma figura luciferiana mergulhando. Essas toras paralelas vão sendo feitas, essas nações abstratas, cada um num tom específico, certo? Vão interagindo, você vai ter uma civilização mais
nervosa, mais guerreira, uma civilização mais calma, curandeira, vai ter uma civilização mais lógica, e assim sucessivamente. Aí essa civilização, elas transbordam, ou já foram posicionadas por Deus, vai depender do momento e de como você olhar. Então elas vão ter uma tendência, um tom, mas sempre vai ter esse porta-voz ali, falando por elas, organizando-as, tornando aquela civilização uma cor mais verde, uma cor mais vermelha, uma cor mais amarela, e etc. Até que cheguemos aqui no momento atual, onde todas essas referências, essas perspectivas, essas vivências, esses ecos acumulados, podem agora culminar num observar flutuante mais completo, entende? Então daqui de onde estamos agora, podemos olhar para baixo e ver cada um desses carimbos no tempo, cada um dessas costuras no tempo, que ficaram registradas. Compreendem isso? Então de uma forma simples eu expliquei agora como funciona esse paralelo, por que o cristianismo abocanhou o mundo e etc. E por que essa Olimpíada foi tão considerada blasfêmia. Até porque, quando esses reinos são organizados no começo, a coerência, por isso que eu estava falando, vai acumulando eco, você sem precisar de leis no seu coração, você sabe, através da honra do amor, ter esse parâmetro de civilização, de respeito, de movimento sem se destruírem, um movimento harmônico. Então, quando essas civilizações, a princípio, são erguidas, o amor e a honra existe ali, mas na medida que vão nascendo novas pessoas ali, que não passaram o que eles passaram naquele momento e tal, isso vai se estruturando, e aquilo que era uma festividade, por mais que seja sensualizado, que tenha bebidas e tudo mais, era uma coisa feita com harmonia, certo? E não de forma blasfêmica, para aquele povo ali, etc. É claro que se for no contexto da Torá, seria, porque a Torá é o seguinte, tem 613 leis. Qualquer coisa que você fizer fora daquela lei é considerado pecado para aquele povo, porque eles têm que ser estruturados daquela maneira por um propósito específico que explicamos amplamente aqui e não é o momento agora de novo. Então, obviamente, aos olhos desse povo e dessa Torá, qualquer coisa que for além, por exemplo, na Torá não pode comer carne de porco, tem os motivos tudo certinho, eu sei explicar e poderia explicar, mas não é o momento que agora, mas o povo ao redor, eles comem normalmente, não é pecado nenhum. Por quê? Eu vou até explicar um pouquinho, por causa dessa essência do porco, acaba ecoando sensações extremas. Então aquele povo que é só baseado na lógica ali, que não lida com essas sensações, eles não saberiam lidar com ela, por isso foram fechados, para aquela estrutura social durar o máximo possível. Estamos aí, ó, já quase 6.000 anos contando. Claro que eles se perderam, ficou tudo profetizado certinho, tudo escrito, tá? Aí o povo ao redor pode lidar com isso por ter acostumado, mas também se desfaz. É o movimento de yin e yang, beleza? Então vamos continuar. Então vocês entenderam, né, por que é blasfêmia nos dias de hoje, através dessa visão ortodoxa, porque Jesus fez isso de certa forma de propósito, né, fechou esses abstratos, deixando uma coerência ali que você pode entendê-la mais através do Novo Testamento e etc. Fechou? Então beleza. Então vamos voltar só um pouquinho. Os deuses são retratados em um cenário idílico, provavelmente o Monte Olimpo, desfrutando de uma festa luxuosa. Cada figura é representada com características e atributos que facilitam sua identificação. Zeus, como Júpiter, é frequentemente mostrado com o seu raio ou centro, de novo. Por quê? Porque Zeus, você vê como é que palavras Zeus e Deus se parecem? Porque seria como se Zeus fosse a personificação daquele Deus Jeová, aquele ponto azul no tempo, tá ligado? O Deus eterno, ele é essa linha lógica azul, atemporal. Mas se ele mergulha, se você dá forma, sabe por que tem essa visão de um Deus barbudo e tal? Porque é como se fosse essa forma. Já viu que Zeus é muito parecido com o Deus que o povo acredita que é? Barbudo, já viu que parece? É como se fosse dando a forma dessa lógica no espaço-tempo. Então você tem Zeus, entendeu? Por isso que ele está falando aqui, ó, é frequentemente mostrado com seu raio ou centro, porque ele é o raio, uma linha, né? Mas aí é um outro contexto aqui, é muita coisa para explicar. Mas é isso, Zeus mergulhando, Odin também é a mesma coisa. Seria como Jeová, mas no tempo, não atemporal. O Deus eterno, ele é atemporal, essa cor azul que alinha a todas as demais, né? Que é unificada através do violeta, o filho, que unifica vermelho e azul, né? Enlaçando, né? E mantendo esse degradê de cores, essa simetria. Então deu para entender, né? Então você vai ter o Zeus, Júpiter, frequentemente mostrado com seu raio ou centro. Hera, Juno, pode ser identificado por sua coroa e o pavão ao seu lado. Apolo está com sua lira. E Dionísio, né, Baco, o deus do vinho, é visto com uma taça e cachos de uvas. Vamos continuar. A riqueza de detalhes, as expressões dos personagens e a interação entre eles não apenas demonstram a habilidade técnica de Van Bigger, mas também a profundidade de seu conhecimento sobre os mitos clássicos. Inspirações e influências, né? Jean Birrer foi fortemente influenciado pelos mestres italianos do Renascimento. Inspiração do quê? Para fazer esse quadro que ele fez, relativamente parecido com a Santa Ceia, no entanto, num contexto, vamos dizer assim, pagão.
influenciado pelos mestres italianos do Renascimento e do Barroco. Ele passou um período significativo de sua carreira na Itália, onde entrou em contato com as obras de artistas como Caravaggio, cujo uso do chiaroscuro, contraste entre luz e sombra, deixa uma marca indelével em seu estilo. Inspiração mitológicas. Onde que ele inspirou mitologicamente para fazer esse quadro? Inclusive o Afonso vai falar sobre isso aí. A mitologia greco-romana foi uma fonte rica de inspiração para muitos artistas do Renascimento e do Barroco. Essas histórias clássicas ofereciam uma vasta gama de personagens, narrativas e temas universais que exploravam o amor, a guerra, a justiça e o destino. Para a Festa dos Deuses, Van Beer escolheu um tema que não só era popular entre os patronos da época, mas que também lhe permitia exibir sua habilidade em retratar figuras humanas em diversas posturas e expressões. A influência do Círculo de Utrecht. Van Beer foi um dos membros... Não li que se eu pronunciar o nome da pessoa errada ali, porque não sei como é que se pronuncia, né? Corretamente. Vamos lá. Van Beer foi um dos membros do chamado Círculo de Utrecht, um grupo de pintores holandeses que tinham estudado em Roma e trazido de volta influências italianas para os Países Baixos. Esse grupo incluía artistas como Hendrik ter Burgen e Gerry van Honthorst, conhecidos por incorporar a dramaticidade e o uso de luz e sombra característica do estilo de Caravaggio. Técnica e estilo. A técnica de Van em Festa dos Deuses demonstra um equilíbrio entre o realismo detalhado e a idealização dos personagens mitológicos. Ele emprega um uso magistral de chiaroscuro, que é essa técnica aí de mesclar escuro e luz, para dar profundidade e volume às figuras, criando uma cena que parece quase tridimensional. A paleta de cores é vibrante, com tons ricos que capturam a opulência da festa divina. Contexto histórico-cultural. No contexto da Era de Ouro da pintura neerlandesa, havia um interesse renovado pelas obras de arte que retratavam temas históricos, mitológicos e religiosos. Os patronos dessa época, muitas vezes membros da classe mercante emergente, buscavam obras que demonstrassem erudição e refinamento cultural. Festa dos Deuses de Van Beer, com sua temática clássica e execução técnica, teria sido uma escolha perfeita para esse tipo de cliente. Legado e impacto. Festa dos Deuses continua a ser uma obra significativa no estudo da arte barroca neerlandesa. Ela exemplifica como os artistas da época eram capazes de fundir influências internacionais com tradições locais para criar obras de arte que ressoavam tanto com seus contemporâneos quanto com as gerações futuras. A habilidade de Van em capturar a essência da mitologia clássica, ao mesmo tempo em que pregava técnicas inovadoras de iluminação e composição, solidifica sua posição como um dos mestres da pintura holandesa do século XVII. Festa dos Deuses de Jan Hermans van Beer é uma obra-prima que reflete a confluência de influências culturais e artísticas da sua época, inspirado pela mitologia clássica e pelos mestres italianos. Van Beer criou uma pintura que não só celebra os deuses antigos, mas também a habilidade humana de contar histórias através da arte. A obra permanece um testemunho duradouro da riqueza e da diversidade da tradição artística barroca. Então beleza, aqui nós podemos entender um pouco mais sobre do que se trata. Eu confesso que por estudar muito mitologia, etc e tal, eu já tinha uma noção básica sobre isso e tudo, mas não aprofundada sobre esse quadro em si, né? E sim sobre a festividade e todo esse desdobramento que envolve Deus e tudo mais, até porque isso meio que se repete, né? Tendo algumas leves variações ali no contexto teatral, binário do desdobramento. Mas aqui tem diversos vídeos que comprovam isso. A gente sempre explica como que essa relação acontece. Os teatros passam, reciclam, movimentam, mas as emoções ali trocadas sempre são as mesmas. Ou seja, as cores, a angulação, o posicionamento, a organização, a harmonia é sempre relativamente parecidos. Então eu já tinha uma noção boa sobre isso tudo, mas, no entanto, não conhecia muito bem essa obra que aqui acabamos de discorrer sobre, né? Dar uma aprofundada. Então, feito isso, beleza? Vamos agora pro seguinte. Deu para entender, né, galera? Teve todo esse bafafá, todo esse alvoroço, por quê? Porque, de fato, a apresentação, diante de todas as argumentações que eu tenho visto por aí, tá sendo
muito cultura woke, né? Entrando em nossas casas. E sem falar, sem contar a introdução de crianças em meio a isso tudo. Coisas que não acontecia também nesses reinos quando eles estavam harmônicos, certo? Então a gente já tem aí também uma... deixa eu trocar aqui minha caneca. A gente tem também aí já... ainda que se inspirando nessas religiões pagãs, já é de uma forma... como é que eu posso dizer? Seria como no fim mesmo, não é uma festa, ainda que seja sensual, etc., harmônica. Entende? É uma coisa assimétrica, entende? Envolvendo criança, envolvendo muita coisa, entende? Já é bagunça, já é o desfazer. Eu estava falando da história, quem não conhece a história tem de repeti-la. Toda vez Babilônia, isso é Babilônia, toda vez que desestruturou um grande império, uma grande civilização, foi por conta disso. A energia kundalinística mal posicionada, mal organizada, envolvimento de crianças, aí já vai desenrolando vários fatores. Então ficou bem claro isso, né? Beleza. Então agora, nesse ponto, eu acho que já podemos então reagir ao vídeo do professor Afonso Vasconcelos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu não sei se eu coloco só pra gente ouvir, pra não... Deixa eu ver aqui, eu vou colocar para ouvirmos e vou reagindo enquanto isso. Vamos lá. Vocês vão só ouvir, viu, galera? Olá a todos. Pessoal, quem aí tá curtindo o festival grego pagão, né? Pois é, chamado Olimpíadas também, né? Bom, eu não estou, obviamente, não estou... Aí, tá vendo? Eu já começo falando. E aí, quem tá curtindo o festival grego pagão? É porque o Afonso sempre fala dessas coisas no canal dele, né? Ele fala que a sociedade não está baseada no cristianismo, nada e tal, está baseada em Roma, certo? Tudo que está colocando aí é baseado em Roma. Então vamos prosseguir. Diante de tudo que eu falei, já dá para ter uma noção boa, né? Então, peraí, vamos lá. O Afonso, ele se denomina cristão. No entanto, ele é aquele tipo de cristão judaizante. Eu conheço o Afonso há muito tempo, acompanho o canal dele tudo. Inclusive, eu acompanho, não é porque eu gosto do Afonso, eu gosto olhando de longe, tá ligado? Como se fosse assim, por que Deus considera o Afonso, entendeu? Daquele olhar, sabendo que tem várias formas de ver o mundo. Então eu sei ou respeitá-lo e até gostar dele, mas não a ponto de, tipo assim, não é que, porra, o que eu tenho que aprender com o Afonso, se inspirar no Afonso e fazer com o Afonso. Não, ver a forma que ele está lidando com as situações. Então, é como observar o coletivo mesmo, aquelas pessoas. O Afonso é um transbordado aí no coletivo brasileiro, sem sombra de dúvidas. Então tem diversos outros, por isso a gente observa eles para poder posicionar questões relacionadas a todo o nosso contexto, nossa história, isso é necessário, beleza? Mas o Afonso, por exemplo, desde muito tempo, ele já deixa bem claro, formação de comunidade, ele acredita que para funcionar tem que ser tem que ser no contexto, tem que ser no conceito patriarcal, entendeu? Ele pega tudo referência na Bíblia, ele tá aí com um monte de gente aí querendo fazer comunidade, e para a comunidade funcionar na visão deles tem que ser patriarcal, tem que ter um patriarca líder que vai liderar todos, e assim sucessivamente, ele tem todos esses conceitos. Então, obviamente que para um cara tão conservador, etc., com esses conceitos, né, baseados no Antigo Testamento, etc., obviamente que essas festividades é tudo blasfêmia. O mundo é uma blasfêmia para ele. E ele não consegue associar tudo isso ao cristianismo, porque ele não consegue ver esse processo se refletindo no tempo, compreende? Então vamos continuar aqui. Por isso que ele começa falando, quem curtiu as Olimpíadas, né, greco-romana. Eu percebi que estava tendo Olimpíadas por uma coisa muito específica. Vocês viram que eu fiquei sem divulgar vídeos aí, acho que uma semana e meia, certo? Porque eu tive que resolver algo lá nos Estados Unidos, tive que pegar o avião, e o avião parou em Paris. Então fez Oriente, Paris, Estados Unidos. E eu parei, e em Paris, bom, por que você vai para em Paris? Tudo bem, fui. Na volta, quando eu voltei, tinha um monte de pessoas com umas jaquetas esquisitas, escrito USA atrás, né, Estados Unidos. Falei, nossa, os caras super patriotas, você viu? Todo mundo com a camiseta do USA aí, né? Então, eu também, assim como o Afonso, não fico acompanhando muito essas festividades. Não vou ser hipócrita também, eu sempre gostei bastante de festa. Ao mesmo tempo que eu sou sociável, sempre gostei bastante de festa, eu também sou introspectivo, eu gosto de me manter fora de sociedade. Esqueci como que chama essa palavra. Enfim, mas então no passado, por exemplo, eu gostava bastante de carnaval, essas coisas, ainda mais da minha cidade, que era bem festiva e tal. Mas em relação à abertura de Olimpíadas, essas coisas eu nunca parei pra ver nada disso, certo? Então o que eu tô vendo vi na live do Mestre Bob, vi na Nando Moura, vi a galera comentando sobre isso daí. Beleza? Quase derrubei aqui o copo, um café. Sorte que eu troquei de copo. Aí depois quando eu cheguei tinha uma mulher esperando lá, as pessoas na saída, eu dei uma placa assim, só tem Jogos Olímpicos, nossa, ele tá acontecendo Olimpíada de novo, esse festival pagão que não acaba nunca. Mas, olha só essa matéria do UOL aqui. Atletas nus
e lutas até a morte. O que acontecia nas Olimpíadas antigas? Hoje em dia parece que rolou aí umas coisas meio esquisitas, que muitas pessoas ditas mais conservadoras não gostaram da Olimpíada, né? Só que o pessoal não comenta que essa é a essência da Olimpíada, sabe? A promiscuidade, sabe? Mostrar a bunda e companhia é a essência das Olimpíadas. Por exemplo, por que ele tá falando isso que é a essência? Porque, de novo, esse tipo de festividade não é algo baseado legitimamente na Bíblia como um todo. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento, certo? Porque, de novo, são festas consideradas pagãs. Então, Olimpíadas já tem ligação com Olimpo, entende? Então, já vem dessa festividade desses deuses que eles consideravam pagãos, compreende? Etc. Então, por isso que ele está falando dessa maneira. Vamos voltar aqui um pouquinho. Hoje em dia parece que rolou aí umas coisas meio esquisitas, que muitas pessoas ditas mais conservadoras não gostaram da Olimpíada, né? Só que o pessoal não comenta que essa é a essência da Olimpíada, sabe? A promiscuidade, sabe? Mostrar a bunda e companhia é a essência das Olimpíadas. Você acha que aquelas estátuas que tem lá na Grécia e em outros museus por aí, vocês acham que os caras estão sendo da escultura dos caras pelados porque, sei lá, o cara imaginou como era pelado ou ele viu o cara pelado, né? E se os caras viram o cara pelado, fizeram escultura ainda e colocaram em público, você acha que era comum os caras darem pelado em público ou não? Pensa um pouquinho, certo? Então aí, de novo, tudo isso aí que é falado são vestígios de todas as comemorações, os dobramentos que tinha nessas grandes civilizações transbordadas, que tinha esse acesso a essa mitologia que eles escreveram, ou seja, acesso a esse processo quântico, tá? A esse desdobramento quântico, a esse ser esdéfico. Só que é óbvio que, de novo, no nosso reino plasmado, luciferiano, não é proibido, certo? É o amor e a honra, não é proibido sensualidade, não é proibido nada, mas é como se faz, porque se faz, diante do quê, qual a intenção, o que te moveu, é assim, entendeu? O amor e a honra tem que estar alinhado, compreende? Não é como hoje, traição, mentira, enganação, usar, tá ligado? Você usar uma pessoa para chegar em algum ponto. Você acha que Deus aprova isso? Você pegar alguém, por exemplo, e com a meta de chegar em tal lugar. Aí você usar uma pessoa para chegar em tal lugar e descartá-la depois. Você acha que Deus aprova isso? Você acha que Deus aprova um casal que entre eles é legitimada a monogamia, mas por detrás tem a poligamia, a traição? Então os reinos ferianos, eles são poligâmicos, o monogâmico não importa. O que importa é essa questão do amor e da honra. Compreende isso? Nas Olimpíadas, sim, os atletas participavam das Olimpíadas nus, peladões, certo? Pois bem, isso não foi só na Grécia não, isso foi em Roma também, certo? Inclusive Roma levou isso para um pedaço de Israel da época, quando foi conquistada, onde o pessoal dava na praia pelado. Você não queria chegar muito perto dos caras não. Pois bem, então, ó, atletas nus e lutas até a morte. A gente não vai ler toda a baixaria que tem. Eu fiz um vídeo um tempo atrás no canal Casamento de Verdade sobre os gregos, sobre a origem grega dos casamentos modernos. Já expliquei sobre o assunto. Já expliquei que os mesmos caras que... Eu vi esse vídeo do Afonso. Eu acompanho esse canal dele tudo. Ele tem canal Casamento de Verdade, tem o canal... tem vários canais, né? Patriotas no Comando. Patriotas não, Patriarcas no Comando. Empreendedorismo e etc. Eu acompanho todos, então eu sei certinho o que ele fala, como ele pensa, etc. Um casamento moderno, né? Era aqueles caras que... Como é que eles fazem? E vou te falar também, diante da visão que ele tem, eu acho ele bastante honrado pelas coisas que ele faz, entendeu? Não é fácil também fazer da forma que eles fazem, tá? Eu não quero pra mim, mas também... o problema dele é esses erros, né? Ficar confundindo os cristãos com essa mistura que ele faz aí desse cristianismo judaizante, entre aspas. Eles ensinavam os garotinhos de... ele fez entre aspas também agora. Como ser homem tomando um trabuco lá atrás. Pessoal, você pode tomar um trabuco, não tem problema nenhum. Cada um usa o seu que quiser. Sabe? Tipo assim, o problema é de cada um. Tipo, eu quero nem saber. Mas os gregos faziam isso. Agora, é um pouco palhaçada, vamos dizer assim. A gente vê pessoas que se dizem conservadoras, cristãs de companhia, certo? Assistir um jogo olímpico, que, como diz aqui nessa reportagem, claramente, vamos ler juntos aqui, dá um pedacinho. Ele foi feito para quê, esse jogo olímpico? Foi feito para, aqui ó, era um festival religioso em homenagem ao deus grego Zeus. É um festival religioso, pessoal. Esse negócio de Olimpíada é um festival religioso. Não gostou? É isso aí. Você faz parte da religião dos gregos. Eu sei que as pessoas gostam da religião dos gregos. Pois bem, então assim, deixa eu só deixar... Então, a crítica dele aqui é o quê? Tem gente que não capta. A crítica dele é o seguinte. Ele tá querendo cutucar, por exemplo, muitas pessoas que dizem cristão e etc e tal, mas comemoram todas essas festividades que na visão dele não teria relação nenhuma com o cristianismo. Entendeu? Seria meio que uma hipocrisia, ou uma ignorância, ou maldade, não importa, mas a crítica dele é essa. Por que vocês não querem comemorar datas festivas bíblicas, mas comemoram datas pagãs? Essa é a crítica dele aqui nesse momento. Pessoal, eu não gosto da religião, não gosto da religião, tudo mais. Mas uma coisa é certa, cá entre nós. As pessoas celebram todos os festivais criados por homens, mas não observam os festivais bíblicos. Aí, tá vendo o que eu falei? As festas bíblicas, as pessoas dizem assim, não preciso mais observar. Não preciso, certo? E aí depois falam assim, eu preciso observar o dia dos pais, não é bíblico, dia das mães, não é bíblico, dia das crianças, não é bíblico, dia da Nossa Senhora Aparecida, que não é bíblico, dia do não sei o que não é bíblico, todas as festas. Espera um pouquinho, vamos deixar... Tá vendo a crítica dele aqui, ó? Falou dia das crianças não é bíblico, dia das mães não é bíblico, entende? De certa forma ele tá certo.
Porque se você for olhar o calendário que a gente tem hoje de 12 meses, certinho, tem festividade, mais festividades, tudo baseado, né, nesses contextos pagãos, né, ou abstratos e assim sucessivamente. Aí ele critica, fala, pô, o povo não quer... Por exemplo, eu não sei se ele vai falar aqui, eu não lembro, eu vi rapidinho esse vídeo aqui pra gente fazer a reação. Mas ele poderia falar, por que vocês não comemoram o Kippur, né, que é uma festividade do Antigo Testamento? Por que vocês não comemoram, entendeu? Aí ele critica isso, não querem comemorar festividades bíblicas, mas querem comemorar festividades pagãs. Ou seja, ele fala que a nossa sociedade é uma sociedade pagã e não cristã. Porque as pessoas dizem assim, não precisa mais celebrar festas bíblicas. Porque as mesmas pessoas não falam assim, não precisa mais celebrar festa nenhuma. Já que não celebra o Criador, por que não cancela todas? Cancela aniversário, dia dos pais, dia das mães, não celebra, não cancela todas. Essas aí eu gosto. Ah, bom! A gente celebra as coisas que a gente gosta, a gente não celebra porque o Criador pediu pra gente. Entendi. Então se o Criador pedir, a gente ignora. Mas se a nossa mente achar que é legal, a gente aceita. Ah, bom! Confusão esse mundo. Mas tudo bem, não tô falando que pessoal, você escapou aqui do comentário. Mas, é isso. Quem ainda assiste a televisão, a religião, o festival religioso, em homenagem ao Deus grego Zeus? Eu não. Quantos crentes católicos e companhia estão assistindo nesse momento os jogos gregos? Apesar de não ter problema nenhum, eu não assisti, não me apetece, não me chama atenção, tem coisas mais importantes pra me preocupar. E as pessoas ficam felizes com isso daí porque elas pensam que é importante. Eu tava no avião, pessoal, sentou uma moça do meu lado, certo? Tava com uma camisa dos Estados Unidos, beleza. Quer dizer, relativamente, falando que tem coisas mais importantes, meu celular tá com bateria baixa. Tem coisa mais importante pra preocupar, mas tá eu aqui preocupando com isso. Mas a gente tem que posicionar, né? A gente tem que fazer o quê? A gente tá nesse ponto aqui de observação, de liderança, né? Então a gente tem que dar a melhor direção. O caminho, a verdade e a vida, ao lado do verbo vivo. É por isso que vivemos, por isso que cada dia levantamos, respiramos e etc. Inclusive eu vou aproveitar esse momento para falar. Tem muitas pessoas que não sabem o sacrifício que é estar nessa missão e tudo mais. Eu e diversos aqui abandonamos tudo para isso, certo? Tenho filhos, tenho amigos, tenho um monte de coisa que, entre aspas, ficaram para trás. Mas é um sacrifício que a gente está fazendo, alertando, falando, para que no futuro próximo, onde tudo ficar cada vez mais difícil, eles terão um lugar para serem acolhidos. Mas é claro que tem que ouvir a mensagem, tem que arrepender de tudo que fez, tem que entender, tem que ajudar e assim sucessivamente, para que possamos construir juntos esse momento atemporal, né? Ressintonizar esse momento atemporal que estamos fazendo. Então não pensem que a gente está aqui brincando, de domingo a domingo estamos todos os dias em prol dessa missão, ao lado do nosso mestre. Graças a Deus. Aí eu tava sentado, né? Eu tive numa posição assim pra não encostar muita pessoa, obviamente, né? Aí tá bom, aí veio uma amiga de uma outra moça, né? Com a camisa dos Estados Unidos também, e falou assim: foi alguma coisa tipo assim, tá tudo bem com você, minha deusa. Era alguma coisa desse tipo assim, desse nível. Aí a mulher fez uma cara assim, tudo certo, tá. Aí eu pensei assim: meu, sério, as pessoas acham que o mundo conhece ela, né? Assim, ninguém conhece as pessoas. As pessoas acham que não, sou o melhor do mundo em atletismo, sou o melhor do mundo em corrida de cavalo, sou o melhor do mundo em tiro, sou o melhor do mundo não sei o quê. Meu, desculpa. Né? Tipo, é uma loucura, só uma loucura que está relacionada à bolha que a pessoa tá. Só um minutinho, deixa eu falar sobre isso. Pessoal, eu estou divulgando a área de membros de curso. Lembrando, por essa parte de área de membros aqui. Você qualquer 51 cursos tem lá, e todo mês, ninguém que está agora trabalhando fazendo curso, okay? Nem você relevância nenhuma. Mas eu vou contar só para aqui, as bolhas, né? Então assim, as bolhas que a gente se enfia, né, dão a impressão que a gente tem alguma relevância nenhuma. Mas eu vou contar um segredinho para vocês. Daqui, mais ou menos, 180 anos, okay? Nem você, nem ninguém que você conhece. Mas escutando aí que eu já volto para comentar. Que você conhece, ninguém que está agora trabalhando e fazendo coisas, ninguém vai estar aqui. Todos vão ter outras pessoas no nosso lugar, certo? Eles nem vão saber quem a gente foi. Sim. Ah, não, Afonso, existem estátuas aí para homenagear pessoas do passado. Quem sabe se as pessoas existiram? Muitas dessas pessoas, ninguém sabe. Tipo assim, é irrelevante, ok? Pois bem, então assim, você pode ir lá construir uma casa que vai durar 200 anos, bem? Mas daqui 180 anos outra pessoa vai estar morando lá. Não vai estar ninguém. Isso é o primeiro ponto. Só para você entender o quanto a gente é insignificante nesse mundo, ok? A gente veio do pó e voltará ao pó. Simples assim, ok? As pessoas não gostam disso, as pessoas não gostam de imaginar, mas eu vou contar um outro segredinho para vocês. Todos os dias, desde que você nasceu, a gente está na fila da morte, ok? E todo dia a gente dá um passo à frente. A gente não sabe quantos passos tem na frente. Se tem 1000, se tem 1, se tem 100 mil, sei lá. Você não sabe quantos passos tem na frente. A gente tá no escuro, mas a gente sabe que a hora que chegar no ponto, tipo assim, já era. Tem pessoas que estão muito bem no dia seguinte você atropela por um ônibus, já era. Certo? Então, assim, é outra coisa, só pra demonstrar outra coisa. É insignificante. De novo, você entendeu isso? É insignificante. Beleza. Como seres, a gente não consegue fazer grandes coisas aqui. A única coisa que a gente consegue fazer é criar nossa família e dar um direcionamento pra ela, pra eles, e a gente tem que ensinar e desensinar, porque senão não vai durar muito tempo isso. Beleza, mas olha só. Quando eu tava na USP, né, tinha um professor de biologia que era um cara assim, muito conhecido, porque o cara fundou a geofísica também, e tava sempre na biologia e tudo mais, beleza. E o cara era o bambam da estrela, sabe? Meu, quem não conhecia o cara? Beleza, não fala do cara. Era uma estrela, era uma estrelinha, beleza, desculpa, uma estrela, mas o cara era bom, tá? Beleza, olha o que aconteceu. Um comentário sobre os termos irrelevante, do ponto que ele está olhando, eu compreendo. Ele quer dizer que a gente tem que ter humildade, né? Basicamente, parecido com o que a gente explica aqui, o nosso mestre explica, é como se ele estivesse falando assim, que tudo vem de Deus, tá ligado? Qualquer dom que você possa ter, ou mesmo se você, por exemplo, pratica muito e
e se especializa no instrumento, em alguma coisa, até isso provém de Deus, porque esse caminho, essa possibilidade já existia antes, você só sintonizou e aperfeiçoou naquilo. Então tudo provém de Deus, então nesse sentido somos insignificantes. Mas um outro ponto que ele não consegue alcançar diante do estudo, ele nem quer, já deixou isso bem claro várias vezes, o que não tiver na Bíblia ele não quer, que é do diabo, ele fala. A questão é que, ao mesmo tempo que somos insignificantes nesse aspecto, que é Deus, tudo é por Deus, nós não sequer respiramos, sequer levantamos da cama sem Deus, ao mesmo tempo também somos importantes. Ele vai até falar, que se eu não me engano, que somos importantes, mas ele não vai falar nada sobre, ele não vai nem escorrer, que eu acho que ele não tem esses pacotes para falar sobre isso. Mas somos importantes por quê? Porque não há nada também, não há dimensões, não há seres, mineral, vegetal, animal, humano, mineral, vegetal, animal, tudo depende de nós, da nossa observação, do nosso ritmo cognitivo, para dar forma para aquilo. É tudo o mesmo átomo, tudo o mesmo aglomerado atômico. Nem isso seriam possibilidades diante do infinito, se não por nós e nossa observação. Então por isso que na Bíblia e outros escritos no passado, a Terra era considerada o centro de tudo, como se tudo orbitasse ao redor da Terra. Não é a Terra em si, não é material, não é que estamos em cima da Terra nem nada. Tudo isso que vislumbramos fora, que visualizamos fora, é nosso ritmo cognitivo que dá forma e organiza essas camadas, mineral, vegetal. Se você for mudando seu ritmo cognitivo, você vai desfazendo as camadas da realidade, entendeu? Até chegando no átomo, desfaz, chega naquela dança de Shiva, que os orientais falam, entende? Então, somos importantes para Deus porque somos feitos à imagem e semelhança dele. É diante de nós que podemos vivenciar uma experiência ou outra. Contatos, dévico, dimensões, tudo depende de nós. Sem nós não tem nada disso, não tem planeta, não tem nada. Por isso somos o centro de tudo, tudo gira ao nosso redor. É claro que isso é relativo, mas é assim que funciona, porque a torre coletiva, o nosso sonho coletivo, o sonho sonhado junto está aqui. Tudo acontece a partir daí. O que tiver no consciente coletivo é realidade, o que não tiver não é. Já dizia Raul, sonho que você sonha só é só um sonho que você sonha só. Sonho que você sonha junto é realidade. Dizia Jesus, o que for ligado na terra será ligado no céu, o que for ligado no céu será ligado na terra. Ou seja, sonharmos junto é o que faz real uma coisa ou não. É simples assim. Quando eu tava lá, eu achava que todo mundo do planeta conhecia o cara. Quando eu ia conversar com pessoas da engenharia de outros lugares, ninguém sabia que o cara era tão irrelevante quanto o mosquito. Você entendeu isso? A pessoa às vezes só é relevante na sua bolha. Eu posso ser relevante na minha bolha, mas a verdade é, todo mundo é irrelevante no final. Beleza. E no final das contas, a história da cidade, como o cara se aposentou e tudo mais, né? Eu tive um amigo que teve com ele e tudo mais. Tipo assim, foi triste, sabe? Foi assim, triste de ver, sabe? Dava dó. Então assim, por quê? Porque todo mundo pode parecer um herói, um super-herói, porra, no final das contas, pessoal, no final das contas, a verdade é, todo mundo é irrelevante e substituível, certo? Tá vendo? Teve muitas pessoas do passado que existiram, que todo mundo fala assim, esse cara é Tá vendo? Ele falou que no final das contas todo mundo é irrelevante e substituível por todos esses fatores que eu apresentei. Ele vai até falar que agora vai no passado, ele vai falar o que o mestre também fala, que a gente fala aqui na escola. Reis, todo mundo se levantaram profissionalmente contra a Bíblia. Vai Sherlock querendo descredibilizar a Bíblia, um livro milenar que conta a história de tudo, inclusive ela abrange todos os aspectos ao redor. Já fiz TikTok falando sobre isso. E as pessoas querem descredibilizar, entende? Reis, um monte, nossa, líderes, todos passaram, a Bíblia está aí, nós estamos aí. Então, e todos foram substituídos. É nesse sentido que ele está falando. Não se gabe de seu dom, de seu talento, seja lá do que for. Porque se não é por Deus, você não é nada. É poeira. Nem da cama você levanta. Ó. Se Deus estalar o dedo, você não é nada. Então, nesse aspecto, sim. Mas, se eu não me engano, ele vai concluir falando que ao mesmo tempo somos importantes. E vai virar página, que não vai saber discorrer sobre isso. Mas já discorremos aqui. Foram substituídos. E até hoje é a mesma coisa. Todos são substituídos. E as pessoas elas se acham relevantes fazendo esportes. Tipo assim, vou o cara quer correr mais rápido. Tipo assim, caralho, a pessoa quer que a gente aplauda. Pode ser. É irrelevante. Até o nosso aplauso é irrelevante, pessoal. Pois bem, o que é relevante aqui nesse mundo? A única coisa que é relevante é que o Criador dos céus da terra que criou. Aí, tá vendo? Só ele é relevante, ponto final. Ele criou. Aí, é bonito até de ver. Eu falo, a única coisa relevante que existe nesse mundo é o Criador dos céus da terra. Entende? E ele ordenou as coisas, só ele é relevante. Tipo assim, nós somos irrelevantes. E ele criou as coisas da forma como são pra gente entender isso. Pra gente entender que a gente é irrelevante. Ok? Mesmo assim, nós entendemos que nós somos Eu não conferi em nada, espero que esteja dando pra vocês ouvirem bem aí. Também é acelerado, né? Mas eu tô discorrendo sobre. Qualquer coisa, se estiver difícil pra vocês entenderem, por causa que tá em 2 vezes o áudio dele, é só vocês desacelerarem um pouquinho quando ele estiver falando. Putas do mundo. Mas a verdade é que a gente é relevante. E sim, por causa disso, a gente só consegue transcender um pouco essa nossa vida através dos nossos descendentes, né? E é por isso que a gente tem que cuidar muito bem deles. E é por isso que o governo tem que cuidar muito bem deles, né? Para que a gente tenha um sucesso fazendo isso. Mas paciência, só uma observação aqui. Agora, de novo, quem é que tá assistindo o jogo olímpico, hein? Quem tá assistindo o pagão aí? Quem tá assistindo o ritual pagão? Ah, caramba, tem gente que chama de ritual satânico. Pessoal, todas essas coisas gregas são satânicas, ok? Complicado de falar, mas... Aí o que ele falou, todas essas coisas gregas são satânicas. De novo, por quê? Como a realidade é tipo um holograma, eu não posso aprofundar muito, que o vídeo vai ficar muito grande, estamos quase com 1 hora. Como a realidade é um holograma, são infinitas possibilidades. Você nem se encontraria no tempo, se você não tivesse um registro temporal para você se localizar.
Porque não tem tempo, não tem espaço, tem possibilidades. É igual no sonho, quando você está sonhando, tem tempo, tem espaço. Lá você acredita que tem, mas você pode mudar de espaço, de tempo, de tal, você pode viajar, trafegar. Eu tenho muito estudamento à noite com essas coisas. Várias vezes eu visitei momentos do passado, repetindo e voltando, a ponto de saber exatamente que eu estou naquele lugar, que é aquilo lá de novo, de conversar com as pessoas, de falar que eu estou dormindo, de falar que é um sonho e tudo mais certinho. Entendeu? Porque não tem esse tempo, é mental. Já dizia a primeira lei hermética, tudo é mental. Convido vocês a ver aí, ó, a playlist sobre hermetismo que eu fiz, baseado no livro Kybalion, mas trazendo um aspecto mais profundo e amplo. Se vocês acharem que é prepotência, aí já não é problema meu, tô sendo sincero, trazendo aqui para esse tempo. Agora, o hermetismo foi feito quanto tempo? 50 mil anos atrás? Alguns dizem, né? Alguns dizem, na época de Hermes, a gente não sabe contar exatamente, e nem é o foco aqui e o necessário, mas para aquele momento ali foi plasmado as leis herméticas que cumpriu aquele papel. Mas aqui estamos no outro tempo, olhando linearmente, estamos flutuando todos esses momentos. O Hermes foi apenas um diante de outros. Então eu estou pegando aquele conhecimento e trazendo aqui para essa totalidade. Então eu convido vocês a analisarem ali. Por que eu falei isso? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Porque ele falou que é ritual satânico. Por que isso? Ritual satânico. Então esses reinos ao redor não é seguindo aqueles padrões que foram posicionados. De novo, como é infinitas possibilidades, você tem que ter um ponto linear. Os transbordados, sabendo disso, sabendo que tudo vai se fazer de novo, ele começa a posicionar um povo linear, criar uma estrutura lógica baseada na coerência atemporal, que vai proteger aquele abstrato para poder fazer a civilização se estender o máximo possível no tempo. E isso é a nossa história, é a Bíblia, quase 6 mil anos. Então toda civilização que se formarem e não respeitarem essas leis é considerada para eles satânico. Por quê? Porque não é do povo do Deus total. Seria o povo de Lúcifer. E tem sentido nisso, a gente explica amplamente. Então eles consideram satânico por causa disso. Qualquer coisa que fugir daquelas leis, para eles é satânico. Inclusive o próprio Jesus e suas leis. E seus ensinamentos. A honra e o amor, para eles é satânico. É mentira? Vê na própria Bíblia. Eles falavam, é Beelzebul, não sei o que lá. Entendeu? A conexão de Cristo e Lúcifer. Lúcifer não foi, eles não falam que ele queria ser como Deus, e ele não foi jogado do céu, as autoridades estavam ali cuspindo ele para fora. A mesma coisa, Jesus, no espaço-tempo, eles acusaram ele de querer ser igual a Deus, eu e o Pai somos um, e cuspiram ele também para fora de Católicos. Aquele povo que estava ali naquele momento, aquele povo hebreu, judaico ali, eles estavam no topo da consciência. Então isso é o céu, consciencialmente falando, flutuando. Então eles não aceitaram o seu Messias e o jogaram fora, entende? Então a mesma história de Lúcifer. Lúcifer não quis ser como Deus e foi jogado para baixo. Cristo também, Jesus também, é a mesma história, o Alfa e o Ômega. Então satânico. Pessoal, todas essas coisas gregas são satânicas. Okay? Complicado de falar, mas muitas coisas gregas são satânicas. E as pessoas não param para perceber. Tem um livro que me recomendaram muito, eu li lá um pedaço do livro na internet, ainda vou comprar o livro, né? Mas também, assim, só vou ficar aqui, não vou fazer sobre isso. Mas eu nem vou falar sobre isso, deixa, melhor nem falar, vai me arrumar por tudo. Mas é isso, vamos finalizar por aqui. O que eu quero dar destaque aqui é, toma cuidado com o que você assiste, toma cuidado com as pessoas que você assiste, ok? Tipo assim, saiba a origem das coisas, certo? Por exemplo... Ó, o vídeo dele ainda é 21 minutos, ele tá falando que vai finalizar por aqui, não sei o que tem pela frente, mas provavelmente a gente já vai terminar. O vídeo vai estar no artigo, entrem lá e vejam completo se vocês quiserem, tá? Vamos ver mais o que vai falar aqui, mas provavelmente eu vou encerrar já também. Meu celular tá com pouca bateria, eu posso perder esse vídeo aqui, vai ser o maior bad. Só, lê lá o livro de Macabeus, sabe? Está na Bíblia Católica, ok? Primeira Macabeus, segunda Macabeus, lê isso. Só, você lendo isso, você vai ver algumas coisas interessantes, tá? Como, por exemplo, qual era o dia que os gregos matavam as pessoas, os israelitas? Que dia que era? Vai lá, lê lá, que dia que os gregos iam lá todos os dias matar os israelitas, um festival deles, para matar as pessoas inocentes. Que dia que era? Que dia que era? Você vai lá, pode entrar aqui, né? Dia 25 de cada mês. Bom, pessoal, vamos para frente. Eu quero entrar em assuntos aqui muito complexos, né? Mas, finalizando aqui, vai lá, pessoal, acessa a área de membros. Bom, é isso. Agora eu vou falar de área de membro e tudo mais. Então eu espero ter ficado bem claro, tá? Ficou meio longo esse vídeo, espero que se você chegou até aqui e esse vídeo serviu pra você de alguma forma, deixa o like aí se você estiver no canal, se inscreva se você não for inscrito, ajude a compartilhar com mais pessoas. Meu canal, por um longo tempo, eu nunca dei muita forma pra ele e tal, mas agora eu organizei tudo certinho, tem várias playlists aí de diversos temas, eu tô elaborando outras direcionadas, tem sobre Anunnaki, tem sobre hermetismo, tem de tudo que vocês possam imaginar, mitologia, eu adoro falar sobre mitologia, conexão com 7/12, coisas da vida cotidiana, coisas do ego, como trabalhar o ego, tem muita coisa aqui no canal. Então é só vocês verem aí certinho, playlist, tô melhorando ele cada vez mais, vai ter outras playlists novas, mas o que tem é o suficiente, tá? Pra você entender tudo que você precisa entender, pra finalmente a gente poder pegar e colocar a mão na massa, que é o que tá precisando ser feito. União, tá? Esse lance de querer se iluminar, ir pro quântico e tal, isso aí é o caminho da ida. Já fomos, estamos voltando, tá? Você querer chegar nesse ponto é o momento da morte. Você vai querer um lugar
seguro, um lugar que você possa confiar. Então você tem que estar ao lado de pessoas que passaram por experiências específicas o reino dos céus da terra é isso, entendeu? É um momento de coesão, não as infinitas possibilidades de esquizofrenia e loucura que o mundo ficará e será o purgatório. A gente vai ter um momento coeso, a gente vai usufruir dessas possibilidades quânticas, do entendimento e conhecimento da estrutura atômica para podermos sanar tudo isso que a sociedade chama de problemas, certo? E viver nesse ambiente mais harmônico. Isso vai ser tão glamouroso, tão, sabe, tão... É uma realidade tão distante dessa momentânea, que, acredite ou não, tudo que a civilização, tudo que a humanidade chama de problema, nesse reino harmônico, será a nossa solução. Será tão harmônico, tão perfeito tudo, que será próximo da estagnação. Entende? Aí sim começará o nosso novo problema. Como se mover, como ter alívio, como ter movimento diante de tanta harmonia. Entende? Então tudo aquilo que outrora, no momento atual, consideramos erro, falha, problemas, outra hora é solução. Entende de novo esse jogo ambíguo da realidade respirando? Então é isso, galera. Espero que tenha ficado bem claro. Mais uma vez, não estou aqui para defender nada, não defendi nada. Eu só discorri um pouco com vocês sobre o que esse quadro aí desses deuses. Aproveitei o vídeo do Afonso aí para podermos falar um pouco mais sobre isso. E é isso aí, eu já começo o artigo falando. Obviamente não estou aqui para defender a apresentação de Olimpíadas, até porque eu nem assisti. E é repugnante, obviamente, colocar nossas crianças em meio a toda essa energia kundalinística desenfreada e financiada e propagada por esses donos do mundo lá no topo, que conhece todo esse contexto cabalístico e posiciona a civilização de forma que eles possam usufruir de toda alquimia. Eles fazem alquimia, eles pensam estar fazendo troca equivalente, eles pensam estar estuprando a alma de Deus, entende? Então, ao invés deles posicionar o caos, trabalhando, fazendo coisas para poder depois colher o alívio, eles jogam outros em seu lugar. Assim, eles manipulam a sociedade para agirem de forma que eles possam colher o mel da terra. Só que Deus está vendo tudo, e isso não ficaria assim. Espero que tenha ficado claro. Fiquem com Deus. Luz para nós.